Nossa alegria está de volta aqui. E tivemos no primeiro ano da Nova, no terceiro, e agora no quarto e agora no quinto. Muita alegria de voltar, de ver vocês, igreja amada, igreja linda, de ver os planos de Deus, os sonhos de Deus sendo realizados aqui entre vocês. Uma alegria estar aqui. O pastor Henrique e a pastora Natália, eles mimam a gente o tempo todo. Recebem uma delícia vir aqui, né? Para dizer a verdade. A gente não tem o que reclamar, né, Gui? Então tem sido assim muito especial estar aqui com vocês mais uma vez, ver seus rostos, seus olhos, as famílias crescendo, os bebês, as crianças, os casais unidos, a igreja unida, como diz a palavra do Senhor, né? Onde há a bênção do Senhor, onde repousa a bênção do Senhor, na unidade, quando Deus vê como é bom viverem unidos os irmãos, né? Então, eu agradeço muito a Deus por essa outra oportunidade que Ele nos deu aqui. Bom, eu queria dizer só que, enquanto a Sandra estava falando, esse versículo veio à minha cabeça para você levar para casa hoje, tá? Eu quero que você repita comigo. A bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor enriquece. E com ela não traz desgosto. E com ela não traz desgosto. De novo. A bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor enriquece. E com ela não traz desgosto. E com ela não traz desgosto. Essa igreja vai ser rica e não vai ter desgosto. Amém? Sem desgosto. Eu falei para a pastora Natália, eu sei que vocês vão crescer muito em número com pessoas que vão chegar a Jesus através do ministério de vocês. Mas se isso porventura não fosse acontecer, o que vocês arranjam de bebê aqui não é brincadeira. Cada ano a igreja vai crescer de qualquer jeito. Amém. A gente queria repartir, Sandra e eu, a nossa parte não é propriamente um sermão. Fico feliz porque os dois meus amigos que são ministros de louvor vieram aqui com toda a teologia dessa vez, com força, né? Pastor Azaf trouxe um sermão com 5 pontos e um livro que tem o sermão inteiro. Então, se você não entendeu alguma parte do sermão, pega o livro que está inteirinho ali, né? Com 5 pontos das alianças que nós devemos ter. E porque ele tem baseado a vida dele, da Rosana, da sua família, nessas alianças, a bênção que ele tem recebido de Deus, né? E foi muito lindo. Ademarzão falou da aliança que nós precisamos ter com o Senhor e com a sua palavra. E que essa aliança é a primeira de todos, no sentido que essa aliança com ele é que dá o tom para todas as demais, né? A Sandra e eu não vamos falar nem de aliança, nem de estudo bíblico, embora seja o que eu gosto de fazer, tá? Mas é porque o nosso tema aqui hoje é um tema assim mais prático. Então a gente queria falar sobre lições da vida de casado, né? Lições da vida, tá bom? Coisa bem prática. Então, eu queria só repartir um pouquinho com vocês. Tem tantas, depois de 50 anos, né, a gente acumula um montão de lições e um montão de experiências, né? O Azaf chegou a dizer que a gente deve ter esse orgulho de ter uma vida já há tantos anos juntos e tudo, sem BO. Ele quis dizer BO, não sei se todo mundo entende a expressão, mas BO significa um boletim de ocorrência, né? Quando você tem uma situação com a polícia, quando você tem um acidente no trânsito, você faz um BO, que é um boletim de ocorrência. E eu sei o que ele quis dizer com isso, quer dizer que a vida da gente não está sendo atacada, não está havendo alguma acusação, alguma coisa está pesando, ou a nossa vida está sendo, em algum sentido, um mau testemunho, não é? Claro que é isso que ele quis dizer. Mas eu quero dizer que a minha vida tem muito BO. Não são crimes, mas tem muitas ocorrências e muitas transcorrências na nossa vida, né? Que eu acho que ele também falou, que ele também mencionou, e também a Ademarzão mencionou com toda clareza. Quer dizer, os BOs existem, as crises, as situações de angústia que às vezes acontecem, que Deus permite na nossa vida, para que a gente cresça, para que a partir delas a gente amadureça, né? A tempestade no mar da Galileia, né? Não vou fazer isso, gente, eu já estou entrando a pregar aqui, não vou fazer isso, vou voltar aqui para minhas lições de vida. Eu guardei só 3 lições, porque tem tantas no correr da nossa vida. Nós temos
4 filhos. Acho que eu já contei essa piadinha aqui, mas vou repetir. Quando eu era adolescente, eu me chamo Guilherme Kerr Neto. Meu avô chamava Guilherme Kerr, em homenagem a ele, eu sou o neto, Guilherme Kerr Neto. E na minha escola, no colégio, todo mundo me gozava, né? Guilherme Kerr Neto, Guilherme Kerr Neto. Ele não tem nem filho ainda, mas ele já quer neto. Bebê. Né? Bom, você tem que aguentar, porque é seu nome, você vai falar o quê? Não sou Kerr Neto? Não. Tá bom. Daí eu me casei com a Sandra e tivemos primeiro um menino, depois 3 meninas. Depois os meninos cresceram, se namoraram, se casaram, cada um foi tendo seus filhos. E eu fui tendo netos. Eu pensei assim, vou ter netos e netas, obviamente, tenho tantos filhos. E aí a primeira menina nos deu 3 meninos, tudo homem. A segunda filha nos deu 3 meninos, tudo homem. O meu filho, que é o mais velho, nos deu 2 meninos, tudo homem. Eu falei, Senhor, está fora da estatística, é mais ou menos 50%. Já bateu 8 aí, não tem 4 homens e 4 mulheres, só tem garoto, só tem piá. Aí eu pensei assim, eu já sei o que é isso. É o senso de humor de Deus. Eu preciso voltar lá no meu colégio, né? Porque eles iam fazer 50 anos que nós formamos e tal, né? Que agora tudo é 50 anos para mim, qualquer coisa assim, né? Menos de 50 anos eu nem vou. Só aqui na Nova. Estou aqui nos 5 anos, nós vamos celebrar os 50, tá, Natália? Tá combinado. E aí eu pensei, eu vou lá e vou falar assim, vocês viram Guilherme Kerr Neto, não tem nem filho, só quer neto. Eu tenho 8 netos, quanto é que vocês têm? Então, mas é isso. E a gente tem, então, caminhado na vida assim. Eu vou falar da... E depois a nossa caçula se casou também e nos deu 2 netinhas. Aí a casa ficou cor-de-rosa, alegrou, é uma outra vibe. Mulher é uma outra vibe, fala a verdade. É um outro caminho, totalmente, gente. Até os meninos mudaram, né? Tem um senso de proteção, as priminhas são, né? Elas chegam, acaba tudo. Não, agora as priminhas chegaram, parou a bagunça. Ó, gente, comporta aí, as garotas. Cadê o bom testemunho, né? Mas as lições são muitas na vida. Mas eu lembrei de algumas, e eu anotei, sinceramente, gente, anotei assim, de uma maneira avulsa, não foi assim pensando qual é a lição mais importante que eu aprendi, eu nem sei qual é a mais importante. Mas das muitas lições da vida, uma que foi forte para nós e foi importante para mim, é a lição de que Deus é o Senhor da nossa vida e é o Senhor do nosso destino. A gente, às vezes, pensa que tem controle da vida. E eu vou começar lá do princípio, nem da minha vida de casado ainda, mas do dia em que eu nasci. Porque o dia em que eu nasci, mamãe teve uma gravidez muito complicada. E naquela época, quando você tinha dificuldade no parto, a criança não nasceu, eu tinha um ombro muito largo e eu não passava. Então você faz o que eles chamavam forceps, né? Você usa uns aparelhos lá, uns ferros, uns negócios, e você puxa a criança e tudo. Muito sofrido, às vezes demorado, no caso da mãe foi muito complicado. E muito demorado. Então, por conta daquele parto demorado, eu nasci já sem vida. O médico era tio da minha mãe, ele falou assim, olha, a gente conseguiu tirar a criança, mas ela não está com vida. Eu vou tentar dar uma injeção direto no coração dela. E se ela sobreviver, se ela voltar, né, então ela está viva, senão não. E a mamãe, nessa hora, teria feito, exausta que ela estava, horas e horas ali, ela fez uma oração para Deus, falou, Senhor, o Senhor é que dá, o autor da vida, o Senhor é que dá toda a vida. Se o Senhor quiser que essa criança não permaneça, seja feita a tua vontade, mas se ela permanecer, quero dedicar ela para o Senhor. E eu só fiquei sabendo disso, obviamente, muito tempo depois, né? Quando na adolescência, aquilo era muito complicado para mim, porque para mim aquilo era uma espécie de chantagem da minha mãe para dizer que eu ia ter que ser uma pessoa
do bem, que eu ia ter que ser um pastor, porque ela tinha me dedicado. Eu falei, mas caramba, eu não tenho escolha na minha vida mais, a minha mãe me dedicou sei lá quando, e em vez de ter um sentido assim de gratidão, depois que eu conheci Jesus, a coisa mudou. Mas até então era complicado, porque eu achava que eu estava perdendo a minha liberdade. E se eu já fui dedicado, se eu já estou destinado a uma coisa, então, caramba, não vou poder fazer o que eu quero. Enfim, mas isso é só para contar que eu vejo isso porque eu outro dia estava conversando com os meus filhos. Tem às vezes o ataque contra o primogênito, né? O ataque no primeiro que vai nascer, o ataque do inimigo. O inimigo sempre vem matar, roubar e destruir, né? E esse ataque aconteceu na minha vida. Depois nós nos casamos e e a gente estava com um monte de planos. Os vencedores estavam vindo, Vencedores por Cristo, que era o grupo no qual a missão na qual a gente trabalhava. Tinha um ministério muito grande lá no Brasil, viajar para toda quanto é cidade. Vocês, muitos aqui, foram abençoados pelas músicas. Eu cantei algumas coisas aqui que são da época dos Vencedores, que nós gravamos já naquela época. A Demarzão viajou com Vencedores, né? Eu também, a Aurora também, né? E então, a Vencedores estava pela primeira vez, receberam convites para visitar igrejas aqui na América do Norte. Era uma coisa inusitada, nunca tinha acontecido. Então estava todo mundo muito animado, e Sandra e eu também. E eu pensei assim, bom, Deus vai me levar, porque olha, eu já me preparei, durante meus tempos aí de escola, eu fui estudar inglês, eu já falo um bom inglês, vai ser bom eu ir. E aí, obviamente, o Jaime Kemp nos convidou, nós trabalhávamos na missão, nós dois éramos missionários. Estava tudo certinho, vocês dois vão para os Estados Unidos, agora em julho nós vamos viajar. Beleza, estou feliz. Aí, quando chega lá para, sei lá, abril, a Sandra me liga, ela foi fazer uns exames, papapá. Bem, tenho uma notícia para você. Fala, meu amor. Eu estou grávida. Ai, ai. Enfim, resumindo a história, miou Estados Unidos, a equipe foi, meus amigos todos foram, e Sandra e eu ficamos para ter esse tal bebê, que deveria nascer em outubro, mas mesmo assim a gente decidiu que não iria. Eles acharam que seria até melhor não ir, ela grávida e tudo mais. Muito bem, sem problema. Ficamos. E aí o interessante é que esse bebê, que era para nascer em outubro, quando chegou lá para o comecinho de agosto, ela teve uma infecção urinária, estava com 26 semanas e teve que correr para esse bebê nascer. Aí ele nasceu com 1,250 kg. Era o menor bebezinho naquele hospital quando ele nasceu. E, não sei se você sabe, mas bebê depois que nasce, no comecinho, na primeira semana, ele perde um pouquinho de peso. Ele não sai ganhando peso mamando e já ficando gordinho. Demora um pouquinho, tem um tempinho ali de até pegar no tranco, né? E o nosso foi perdendo peso, caiu para 1 quilo. Então, gente, foi um tempo assim. Eu me lembro que quando ela me ligou e disse que ela tinha ido para o hospital porque tinha rompido a bolsa e o neném ia ter que nascer. Eu estava trabalhando em São Paulo e ela estava em Campinas, na casa da mãe, porque ela foi fazer o exame médico lá em Campinas. E eu tive que ir de São Paulo para Campinas. E eu fui pela Avenida Anhanguera e eu estava pensando assim, Senhor, por que isso está acontecendo, né? Eu fiz alguma coisa errada? Eu entreguei minha vida para o Senhor, a Sandra também, eu sou um missionário. Eu comecei a negociar com Deus, que Ele não estava acertando, entendeu? Que aquilo não era assim que era para ser. E daí eu cheguei lá e tudo isso aconteceu e o bebê de fato nasceu. Mas o médico, que era nosso amigo, deixou eu assistir o parto. E depois eu falei assim, o que eu queria saber é se o bebê ia sobreviver. Então eu perguntei para ele, doutor Lene, com toda clareza, o bebê vai sobreviver? Ele falou assim, olha Gui, esses 3 primeiros dias, as primeiras 72 horas, é o que a gente chama um diagnóstico em aberto. Quer dizer, eu não posso dizer que ele vai viver, também não posso dizer que ele vai morrer. Não depende de mim, só depende dele. Se o pulmãozinho estiver formado, se os alvéolos do pulmão estiverem direitinhos arrumados já, ele vai
começar a respirar e ele vai ser um bebê normal, ele não tem nenhuma razão, ele nasceu perfeito, ele não tem nenhuma razão para, em qualquer sentido, ter qualquer problema. Mas eu não posso dizer que isso vai acontecer, porque depende da criança, já está nela, né? Então, só para encurtar a história, eu não me lembro de ter orado mais tanto assim na nossa vida. Sandra e eu íamos lá na maternidade, no centro médico, na maternidade, tinha aquele vidrão assim, né? Parece um aquário. E lá dentro tinha os bebês bonitos, rechonchudos, que nascem com 3 quilos, 3,5 quilos, 4 quilos, cada bebê lindo, né? E do lado de cá tinha o neonatal, que era dos que tinham nascido antes da hora, e tinha alguns, e de todos aqueles lá, o menor de todos era o nosso, que tinha 1 quilinho. E às vezes ia um pai, claro, não estou falando uma maldade de ninguém, mas você está lá observando e alguém batia um comentário assim, nossa, olha aquele ali, que pititico, olha que coisa, parece um ratinho, não sei se ele vai sobreviver, né? E você do lado, você é o pai, eu só pensava assim, olha, aquele ali tem que sobreviver, tá entendendo? Os outros eu não sei, mas aquele lá é o meu vai ter que viver. Isso é o coração da gente, porque no fundo a gente só orava, sem cessar. E eu me lembro que essa é a lição que eu queria falar. A lição é que eu estava mais ou menos uns 8 quilos acima do peso que eu deveria ter. Eu ainda estou hoje, e já estou perdendo. O meu médico falou, se você continuar firme, daqui a pouco você vai ser pré-diabético, porque eu sou diabético, que é uma doença do diabo, você vê o nome, diabético, né? Diabetes é um negócio, é aquelas meninas que ficam lá no inferno. Diabetes. É coisa ruim mesmo, coisa do mal. É exato. Aí, gente... E eu tentava negociar com Deus. Eu falava assim, puxa Deus, mas não dava para a gente fazer uma barganha aí, olha, eu dava 2 quilos para o menino, que não é nada para mim, ia até me ajudar. Ele ficava com 3 quilos, bonitinho, e a gente ia embora para casa e estava tudo bem. E nessa minha oração, que era de brincadeira, mas era séria, porque é uma tentativa, a gente quando pai e um filho tem alguma coisa, você quer fazer alguma coisa. Você fala assim, tira de mim e dá para ele, né? E eu ouvi claramente o Senhor, isso estou falando não por mim, gente, eu não sou nota 10 assim, em conversar com Deus, em ouvir a Deus e saber o que Ele está fazendo. Mas tinha tanta gente orando por nós. Depois que passou aquela fase, tinha um boletim dos vencedores, tinha ido para o Brasil inteiro, dos nossos contribuintes e das pessoas que nos sustentavam em oração. E eu recebi tanta cartinha dizendo, olha, eu orei tanto por você e pelo Gui Júnior, que eu sei que foi Deus. Mas eu ouvi a voz de Deus no meu coração. Ele falou, Gui, isso que você está vivendo é só uma lição. Vai ter muitas outras vezes na sua vida em que você gostaria de poder fazer alguma coisa e não tem como você fazer, é dele. Ou ele vai acontecer com ele porque não tem como você fazer essa barganha, essa troca. Não estou dizendo que a gente como pai não tem responsabilidade, só estou dizendo que aquela foi a lição para mim naquele dia. Aí eu falei assim, e aí ele falou assim, não só esse, mas todos os outros. Então a melhor coisa, já entrega todos para mim. Aí eu falei, já entendi, Senhor. Daí já fiz aquela entrega, já dei uma de Abraão. Já, Senhor, pega os Isaques todos, é tudo teu. Né? Não sabia nem dos outros que viriam ainda. Mas foi isso. Quer falar alguma coisa, my love? Não, vai lá, pode falar. Eu sei que você tem história para contar. Foi um tempo mesmo de dedicar a vida do nosso filho ao Senhor e de ver o milagre acontecer, né? Porque logo ele começou a ganhar devagarzinho. E todo o tempo que nós tivemos de ter essa bênção de ter os meninos e de ver o menino e as 3 meninas em seguida, tem uma época do ano que eles têm... Agora, meu filho tem 46, né? Então, ele tem 46, a minha filha 45, a outra 44. A gente não fazia outra coisa, a gente só... Não, era uma época que não tinha internet, não tinha nada disso ainda.
A gente fazia criança. Stop. Ah, meu Deus. Mas é seguidinho, assim, os 4. Então, foi um tempo de bastante dedicação. Mas eu tinha no meu coração esse sonho, desde a minha infância, desde a minha adolescência. Não sei, tinha a influência da minha mãe. Nós somos 5 lá em casa. Só que, assim, 2 aqui, com 1 ano e meio de diferença, 10 anos a minha irmã, mais 10 anos o meu irmão, mais 1 ano a minha irmã. Então, como eu digo sempre, eu sou 20 anos mais velha. Meus irmãos são 20 anos mais novos do que eu, e eu não sou 20 anos mais velha do que eles. Mas, assim, era uma coisa bem diferente a minha experiência no lar. Quer dizer, pude ajudar a mamãe com os meus irmãozinhos e tudo. Mas quando o Senhor me chamou para missões, quando o Senhor me chamou com 17 anos, foi a melhor coisa que eu fiz na minha juventude. Foi a melhor escolha que eu tomei. Foi seguir o Senhor e os planos dele, os sonhos dele para a minha vida, e que coincidiam em grande parte com os meus próprios sonhos. Eu queria ser mãe, eu queria me casar, eu queria amar uma pessoa, ser amada por alguém. E isso tudo estava assim, crescendo no meu coração, e servia ao Senhor com essa pessoa, né? E com a minha família e os meus filhos. Então, eu vejo a fidelidade de Deus, o amor de Deus, esse amor eterno sobre a minha vida, assim, incondicional, com os meus filhinhos e com o amor da minha vida, que foi o Gui, né? Obrigado. Tá vendo, gente? É isso. É um filho atrás do outro, é um negócio... Eu tô aqui para você me dar high five. Entendi. Olha, a gente orou. Outro dia eu brinquei com meu filho, porque depois ele realmente, né, virou uma criança super ativa e super feliz e queridíssimo. Mas ele ficou 56 dias lá na incubadeira. E tem esse negócio, né, que a criança, quando nasce, precisa de toque, precisa de carinho, precisa de não sei o quê. Eu li uma dessas experiências na Rússia, que deixaram a criança sem tocar e não sei o que lá, depois a criança adoecia, morria por falta de toque, de amor materno, que eram crianças abandonadas na rua, etc. E, enfim, nem tudo foi flores, né? Dr. Esli teve que trabalhar bastante lá para ajudar ele a entender que não era falta de querer tocá-la, que não podia, né? Tinha que botar a mão por dentro de uma luva, assim, se queria, né? A enfermeira fazia isso. A gente não podia nem isso fazer na época. Mas a gente orou tanto por ele, que ele virou um meninão, tem 1,86 m, é um baita homem. Depois foi fazer musculação. Eu acho que a gente orou demais, filho, porque a gente pediu para você crescer, mas não era assim também. Não precisava exagerar, né? Ai. Mas isso é uma lição que foi... É uma lição que foi importante para mim. E depois, no correr da vida, em muitas outras experiências que eu não teria tempo para contar, eu ouvi de novo aquela voz dizendo: olha, Gui, lembra que eles são meus, o que você pode fazer, faz, mas o que não é para você, fica tranquilo. São meus, eu cuido. Eu lembro da minha mãe, quando eu era perdidaço e chegava toda semana, todo fim de semana, bêbado em casa. Minha mãe um dia falou para mim assim: filho, eu estava orando a Deus, que ela é uma mulher de muita oração. E ela falou assim: Deus falou que nenhum dos meus filhos vai se perder, que foi uma profecia para nós hoje aqui. Que nenhum dos meus filhos vai se perder. Eu não estou preocupado com você. Estou preocupado que você não saiba disso, mas eu vou te falar já. E eu falava: mãe, a senhora deve estar doida, porque, né, ajuda os outros aí, que acho que eu sou ovelha negra. Assim que eu pensava. Enfim, segunda lição: sem perdão não há santidade. A ideia aqui é de perdão. E a gente viu um pouquinho, e essa aqui eu peguei uma passagem bíblica. Gente, eu não vou pregar, tá? Se eu começar a pregar, vocês puxam a orelha, me avisam. É só um versículo para fundamentar o que eu estou falando. Versículo maravilhoso daquela oração famosa de Paulo, no capítulo 3 de Efésios, que ele diz assim: por essa razão eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e oro. E daí ele vai orar para que
né, que a gente compreenda a profundidade, a altura, o comprimento, a extensão, a totalidade do amor de Deus, que a gente tomado da plenitude, todas aquelas coisas lindas. Mas é o começo dessa oração e que é tão forte para mim, né? Que é a questão de que a figura do Pai. Esse texto está dizendo para nós, gente, que Paulo está se colocando diante de Deus, ele diz, eu me coloco diante do Pai, de quem tomam o nome todas as famílias da terra. Ou seja, a figura paterna é uma figura que está em todas as culturas. Ele não fala, olha, os judeus na terra conhecem a figura do Pai. Ou os cristãos entendem o que é o Pai. Todas as famílias da terra entendem o que é paternidade, o que significa a figura do pai e também, obviamente, a figura da mãe. Hoje em dia, a cultura está muito confusa a esse respeito, vocês sabem disso, não vou entrar nem nesse mérito. Só quero dizer que a figura do pai é uma figura fundamental. Do pai, a gente recebe provisão, proteção e identidade. Fundamentalmente, essas três coisas. Proteção, provisão e identidade. Mas todos nós nascemos numa família normal, né? Estou falando isso porque o perdão é porque a gente precisa... eu até tinha anotado também Isaías 53. O Senhor Jesus levou sobre si, conforme a profecia de Isaías 56, as nossas dores, as nossas mágoas, Ele levou sobre si no Calvário. Por conta das suas pisaduras, nós fomos curados, nós fomos sarados. Então, a cura que existe em Jesus é completa. Ele levou já todas essas coisas. Então, nós sabemos o que Deus já fez. O problema é que, às vezes, a gente não reconhece o que aconteceu na nossa história, né? Porque do Pai a gente deve receber provisão, proteção e um senso de identidade. Mas nós todos nascemos em famílias humanas. O nosso pai não é o pai celeste. O pai humano é um pai natural, não é? Então, você pode nascer numa família onde você não sentiu a provisão do pai. O pai não era provedor. Você passou necessidade. O pai não estava lá para prover, ele foi embora. Ele largou a família. Então, nem provedor, nem protetor. Menos ainda o senso de identidade. Quer dizer, como assim identidade? O filho olha para o pai e ele fala assim, isso é que é a figura do homem. O homem funciona dessa maneira. Ele aprende pelo modelo, ele não aprende, ele aprende vendo o que acontece. Como é que ele lida com a mãe, como é que ele conversa com ela, como é que ele trata os outros filhos, como é que ele é pai, como é que ele é marido. Isso o filho aprende, a filha também aprende. A filha olha para o pai e pode pensar, um dia quando eu casar, eu quero um cara assim. Que esse cara é bom. Ou ela pode olhar e falar assim, quando eu casar eu vou procurar uma pessoa bem diferente, porque esse pai aqui é complicado. Então, eu digo isso, gente, porque nos muitos anos que eu trabalhei numa igreja nos Estados Unidos, eu trabalhei nessa área de cura interior. Então, essa área trabalha muito com essa ideia da necessidade do perdão. Se a gente não entender, porque nós sabemos que nós fomos curados e que todo o perdão, Jesus já levou sobre si tudo que poderia afetar a nossa vida. O problema é nós sabemos, se nós entendemos isso. Deus entende. Será que nós entendemos? Será que nós sabemos? Então, eu digo isso porque, vou dar um exemplo, você vai me entender muito bem. Eu tive um pai... Papai já faleceu, mamãe também, mas tive um pai que era um provedor excelente, trabalhador, e ele era protetor, cuidava da gente, a família estava cuidada pelo pai, ele faleceu, deixou uma boa aposentadoria para a mamãe não ter preocupação na vida, tinha todas essas preocupações. Mas o pai não era muito afetuoso. E eu, como filho, tinha falta daquilo lá. O pai era muito exigente, ele foi criado de uma maneira rígida também, depois ele foi para a guerra, a Segunda Guerra Mundial, não sei se ele viu muita coisa lá, porque ele nunca nem falava sobre aquilo, se ele viu coisa que deixou ele decepcionado com a raça humana, eu não sei o que aconteceu, né? Mas ele era muito, no certo sentido, frio nos relacionamentos. Não abraçava, não... E era assim...
Você chegava com o boletim, por exemplo, e eu sou um cara assim, poeta, né? Das humanas, Frusbaba, né? Tudo é tão bom. E para mim 85, 8,5 estava ótimo de nota. Eu chegava com 8,5, o pai falava, por que não tirou 10? O que faltou para o 10? Então era uma coisa assim. E eu nunca tinha me dado conta daquilo. Sabe quando eu fui dar conta? Quando eu vim aqui para o Canadá, fui estudar em Vancouver, fui fazer o meu mestrado, casado, com 4 filhos, até contra bons conselhos de muita gente. Cara, você não vai fazer mestrado com 4 filhos, ninguém faz isso, você não vai dar conta. Não. Mas Deus foi muito bom. Sandra conseguiu um emprego logo na chegada aqui, porque a lei canadense, graças a Deus, um dos cônjuges pode e deve trabalhar, se o outro vai estudar. Né? Alguém tem que sustentar a família. Lá foi ela, trabalhar no café da escola. Ela era barista lá. Por isso que eu aprendi a ser barista. Eu aprendi em casa. E eu, logo em seguida, eles permitiram, porque não era permitido o aluno também trabalhar, a não ser depois de 6 meses na escola, porque eles tinham medo que você não desse conta da aula, da parte acadêmica. Mas, como eles viram 4 filhos, aquela situação, o canadense é muito consciente, né? Ele não deixa você passar vexame. O canadense não deixa você pagar mico. Eles olharam e falaram, não, você quer trabalhar aí? Pode trabalhar. Vai lá, vai trabalhar. Vai trabalhar, que tem muita boquinha lá para você alimentar. Enfim, nós fomos trabalhar ali no café. Quando eu me formei, que era para formar em 2 anos o meu mestrado, eu demorei 3, porque eu não podia fazer os cursos de inverno e verão, porque eu não tinha dinheiro, eu trabalhava, enfim, demorou 3 em vez de 2. Aí eu estava me formando, 42, eu acho que eu tinha, 42 anos. E eu fui lá receber meu diploma, meus filhos lá, minha mulher, todo bacana, formatura aqui, você bota aquelas becas, fica todo bacana, aquele chapéu, aquela coisa toda, todo emperequetado. E eu, com o meu diploma na mão, recebi o diploma, falei, que coisa, que vitória, que coisa boa, nós vencemos isso aqui, que bênção. Né? Estava todo orgulhoso de mim. E, acredite ou não, eu saí assim de receber o meu diploma, estava descendo a escadinha, como aqui, assim, você passa, né? Você sabe como é que é. Você sobe numa escada, desce pela outra. E todo mundo, a gente passando naquela fila, e eu descendo ali, e eu dei uma olhada assim no auditório e fiquei pensando, cadê meu pai? Porque eu queria que meu pai me visse formado. Eu queria que ele viesse me dar um abraço e dissesse, legal, filho, parabéns. Você conseguiu, você deu duro aí, 3 anos. Trabalhou, estudou e foi uma vitória bonita. O pai estava no Brasil, ele não poderia ter vindo, ele já estava adoentado. Mas eu fiquei pensando, que coisa... Estou parecendo um adolescente, agora eu preciso do meu pai, me dar tapinha nas costas, dizer parabéns, você formou, agora você fez... Né? Que coisa ridícula. Mas eu comecei a entender esse buraco aí que tinha no meu coração. Né? E eu já tinha, depois de conhecer Jesus, reatado um monte de relações com meu pai que tinham se quebrado na minha adolescência e jovem, como jovem. Mas aí Deus me fez lembrar algumas coisas que Ele tinha feito no correr da vida, tentando se aproximar de mim, que eu resisti, que eu era rebelde, que eu não queria. Aí eu escrevi uma carta bonita para Ele e mandei para Ele. Antes de chegar no Brasil, depois quando eu cheguei, perguntei para a mãe, você leu para o pai aquela carta e tal? Ela falou, filho, eu não li porque ele não está entendendo mais. Eu fiquei tão triste porque eu não consegui falar tudo aquilo que eu queria, né? Mas é a questão do perdão, a questão da gente se perdoar. Quando eu me casei, eu pensava assim, porque o papai, quando ele falava comigo, quando ele estava bravo, quando ele ia me disciplinar, era sempre uma coisa assim, que eu como criança, tá, gente? Estou falando aqui da minha perspectiva. Eu achava muito forte, eu achava abusivo, eu ficava com raiva, e assim no meu coração eu praguejava contra
Ele falava, um dia eu vou ser grandão, um dia eu vou te bater com chinelo, você vai ver como é que... Não falava isso, porque se eu falasse, a coisa piorava muito. Mas eu pensava, no meu coração, eu pensava. Então, quando meus filhos nasceram, eu fiz um voto comigo mesmo, eu falei assim, eu não vou ser como meu pai. Eu nunca vou disciplinar um filho com raiva. Se eu tiver que disciplinar, vou sentar, vou pôr no colo, vou conversar, vou explicar o que está acontecendo, vai ser uma coisa diferente. E não foi uma, não foi duas, mas muitas vezes que eu me via conversando com eles, e enquanto eu estava falando com eles, eu ouvia o meu pai. Era a minha voz, mas era o meu pai falando através de mim. E eu falava, meu Jesus! Mas eu aprendi logo cedo a procurar meus filhos e conversar com eles. Lá falar, filhinha, papai errou, papai falou daquele jeito, papai estava muito bravo e eu estava errado, você me perdoa? Criança é um negócio lindo, né? Porque eles respondem assim, os meus respondiam assim, imagina, pai, não foi nada, tá tudo bem, que eu estava tão emocionado, tá tudo bem, pai, tá tudo tranquilo. Mas estou falando isso porque essa é uma lição de vida importante. Eu aprendi lá nos Vencedores, né? A necessidade de uma consciência tranquila, de você não andar na vida com um monte de coisa te amarrando, porque quando você não perdoa, não é só a pessoa que você está castigando, porque você acha que está castigando sem perdoar, mas é você que está preso àquele não perdão. Né? Alguém já disse assim, é como se você prendesse a pessoa, só que você tem que ficar com a chave na frente ali segurando para saber que ela não vai sair. Então ela está presa e você também, um do lado de dentro, outro do lado de fora. Tá certo? Quer falar alguma coisa, meu amor? Não, né? Não preciso nem falar quantas vezes essa mulher teve que me perdoar. Lembrei de uma com a minha mulher. Já que é para ser real, né? Já que é para ser verdadeiro. Uma das coisas que a gente aprendeu quando a gente tinha as nossas brigas, eu sei que vocês não têm brigas, nada disso, mas a gente tinha, amém, né, irmão? A gente tinha uma coisa esquisita, né? Porque eu sou muito calmo. Várias pessoas vieram falar, você fala de uma maneira calma, papapá. É verdade, é o meu estilo, a minha levada. Não quer dizer que eu não tenho nervosismo, não quer dizer que eu não fico nervoso. É que o nervoso manifesta de outras maneiras. Silêncio, tipo assim, eu não converso com você uma semana ou duas, aí depende, um mês, né? Então, e eu lembro que quando a gente brigava, a família dela era o contrário da minha. Quando eu conheci a família dela, eu falei, gente, que zoeira que é isso aqui. Minha casa... Os filhos tinham que sentar à mesa, você não podia falar alto na mesa, você não podia, entendeu? Falar a sua opinião, né? Criança é mais para ser vista do que para ser ouvida, sabe como é? Então, era meio assim minha casa. A casa dela, todo mundo falava junto e falava alto, e você parecia que estava brigando. E eu falava assim, vocês estavam brigando, amor? Eu falava, não, bem, isso é discussão normal de domingo, a gente estava comentando o sermão do pastor. Eu falei, mas estava um bafafá, estava um negócio forte. Falava, não, meu amor, assim mesmo. Aí você já vê quanto que tem que ajustar aí no caminho da coisa. Mas... tanto o irmão dela como o pai dela, assim, muito fortes, né? Muito opinados e tal. E eu sou essa pessoa meio, né? Um poeta, artista. Estou falando, gente, não era assim, a ferro e fogo. Então, quando a gente brigava, eu falava para ela assim, sabe por quê? Porque você queria casar com uma pessoa que nem teu irmão. Você queria casar com alguém como teu pai, que fosse levar a coisa a ferro e fogo, que mandasse em você, que daí você realmente ia se submeter, você ia ser a mulher. Enfim... E ela, eu nem lembro o que ela respondia. Jesus, fala, mulher. Eu não sei o que você respondia. Aí, enfim, aí ela... E eu lembro que... E isso tudo
não resolvia nada. Ela só ficava mais ofendida, e daí a gente, em geral, ficava esse tempo longo sem se falar, só falar o funcional, né? Você tem 4 filhos, você tem que levar a criança na escola, você tem que dar café da manhã, quer dizer, passa manteiga, né? Você fala as coisas necessárias, mas não tinha conversa, entende? Não tinha relacionamento. Ficava quebrado, longamente. Isso é uma das coisas que a gente se arrepende demais. Ficava com esse negócio longo, essa coisa, sabe, nojenta, né? Ridícula, num certo sentido, magoada. E aí, um dia, nós, depois de uma briga dessas, depois a gente, né, precisa um do outro, precisa fisicamente um do outro, sexualmente, carinho, afeto, seja o que for, aí você reaproxima, você dá um jeito, você fala, bom, preciso falar com essa mulher, porque senão a coisa... Né? Jesus, é pecado, mas é isso. O homem é um pecador, miserável. Linda do meu coração. Aí a gente, um dia, num dia assim, com sobriedade, a gente fez um combinado. E outra coisa que a gente falava, você na verdade não gosta de mim, você não queria ter casado comigo. Que era toda uma declaração de maldição um sobre o outro, uma maldição contra o seu casamento. E um dia, depois de uma briga dessa, a gente combinou, falou assim, olha bem, de hoje para frente, nunca mais eu vou dizer que você queria que eu fosse teu irmão, teu pai. Você casou comigo porque eu sou eu, não foi? Ela é, porque você é você, porque você é como você é. Por isso que eu te escolhi. Falei, eu sei, mas na hora da briga, vem essa besteirada, né? Outra coisa, nunca mais vou falar que você não queria estar casado comigo. Ou que a gente não devia estar casado mais porque a gente não se aguenta. Não vou falar mais isso. A gente aguenta toda vez, a gente acaba voltando. Que a gente... ou é trouxa ou, né, ou se ama mesmo. Então vamos acreditar que a gente se ama mesmo e pronto. E isso foi uma coisa muito boa para nós. Porque no momento mudou, foi uma chave. Mudou muitas coisas no nosso relacionamento. Agora, gente, dos anos 60 para cá, que eu estou com 70, é só bênção, gente. Só vou avisando se você... o vinho melhor é o vinho por último, só estou avisando. Acredite e receba, como diz. Gente, tá bom o horário? Como é que nós estamos? Ele já está tocando aqui, eu já estou agoniado. Tá na hora, né? Tenho tempo aqui, já estamos 3 minutos acima. Vou dar o último ponto rapidinho. O último ponto é que o melhor do meu tempo foi o tempo doado e gasto com a minha esposa, com os meus filhos e com os irmãos da igreja do Senhor, quando eu servi, nos momentos onde eu a servi. E esses foram tempos bons. Eu comentei com alguns irmãos aqui que eu recebi uma palavra profética outro dia, nos Estados Unidos. Eu fui com os amigos visitar era um profeta que vinha da Califórnia falar para jovens. E a juventude da minha igreja me convidou para ir junto com eles. Sandra estava viajando, eu fui sozinho. E cheguei lá, gente, o cara que era o líder da banda, que era grandão, enorme assim, negão, e cantava tipo meio rap assim. E eu falei, bom, daqui a pouco vai aparecer o profeta, que não pode ser esse cara aí. Daí no meio do negócio ele começou a falar palavras para as pessoas de uma maneira como eu nunca vi na minha vida. Ele falava o nome da pessoa. Para você ter uma ideia, eu estava com um amigo americano, aliás, sul-africano, mas que era do nosso grupo lá da igreja americana. E ele deu uma palavra para esse amigo, que foi um amigo que me levou lá, o moço, líder da mocidade, que me levou. E eu pensei que ele conhecesse ele, porque ele chamou ele pelo nome, começou a falar com ele, falei, bom, ele conhecia o cara, por isso que ele me trouxe aqui para ver o cara. Ele não conhecia. E ele começou a falar, e no meio do negócio eu estava sentado no chão, porque não tinha lugar para sentar na pequena igreja onde ele estava. E ele falou assim, você que está sentado no chão ao lado dele, levanta, põe a mão sobre a cabeça dele e ora pela vida do teu amigo. Eu estava olhando para o meu amigo, não vi que o cara estava falando comigo.
não fiz nada. Eu continuei olhando para ele, falei, o que ele está falando? Que é para levantar alguém, orar por ele e tal. Olha o que o cara faz, o gringão, morenão, roqueiro, que estava lá. Na minha igreja, o pessoal não sabia falar meu nome, porque meu nome é Guilherme, americano não tem LH. Então eles me chamavam de Guilherme, ou então de Gui. Falei, Gui tá ótimo, porque Guilherme é muito esquisito. Então, era Pastor Gui, era Papa Gui, era um negócio assim, mas não tinha Guilherme. Esse cara, ele fala assim, Guilherme, soletrou o meu nome, levanta, põe a mão na cabeça desse rapaz e ora por ele e transfere para ele a unção que Deus já te deu sobre a língua portuguesa e a nação do Brasil, porque eu vou levar ele para lá. Gente, sem brincadeira, eu nunca tinha passado uma experiência assim. Eu não sabia o que fazer. Eu falei assim, mesmo na minha teologia presbiteriana, mais conservadora, eu acreditava que Deus sabia meu nome, que Ele sabe tudo sobre mim. Mas Deus citar o meu nome no meio da multidão é uma outra conversa. Eu falei assim, Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou. Isso foi só o começo. Mais para frente ele falou assim, estou vendo de novo esse nome. Só que não é o mesmo, é o Júnior. Meu filho é Júnior, é Guilherme Júnior. É o Júnior, estou vendo o Júnior. Estou vendo a mãe dele, Sandra. Estou vendo um monte de netos, são 8 netos, eu não tinha as netinhas ainda, não tinham nascido. São 8 netos. Eu estou vendo de novo o Brasil, estou vendo a língua portuguesa. E eu vejo um legado sobre esses meninos, sobre o Brasil, sobre o Evangelho, sobre a nação brasileira. Gente, o que eu vou falar? Graças a Deus, Deus me deu a esperteza de ligar o meu telefone para gravar o que ele estava falando, porque eu falei, se eu contar para os meus filhos não vão nem acreditar, falar, pai, você endoidou, você está naquela igreja Harbor lá, meio pentecostal, meio maluca, você não está bem. Eles todos estavam lá, eles sabiam que era assim, mas não tinha nenhum deles na reunião. O meu filho Gui Júnior não estava lá. Falei, eu preciso mandar para ele, tem uma palavra para ele aqui. O cara falou, olha, esse Gui Júnior, o lugar onde o pé dele pisar, eu já dei para ele. Falar para ele que tudo que ele fizer eu vou abençoar. Aí, graças a Deus, eu gravei, mandei para todos eles, falei, olha, por que ele falou tudo isso aí? Mandei para minha mulher, que estava lá em Boston. Falei, ó, vocês se viram aí. Eu já estou me virando aqui, eu não sei o que fazer com essa palavra. Gente, só para dizer que isso aqui sim, gente, a bênção do Senhor enriquece. E com ela não traz desgosto, né? E a gente errou muitas vezes com os filhos, né? Tem vários que todos já fizeram terapia, tem alguns que ainda estão fazendo, estou muito feliz por isso, porque pelo menos nós é que precisaríamos fazer um pouco mais, provavelmente. Mas digo isso assim, num sentido assim de cura das coisas boas que Deus tem trazido para a gente lidar e se perdoar. Porque eu olho hoje e todos estão firmes, todos estão no Senhor, os netos estão no Senhor. Então, o que eu vou falar? Glória a Jesus, né? Glória a Deus.